Bom, desculpem de novo aí o pequeno atraso. Começar agradecendo o convite do professor Abílio. A gente se conheceu lá na Unicamp, faz um tempo que a gente não se encontra, mas fiquei bem feliz de ser convidado aí para poder falar um pouco da pesquisa. O que eu vou mostrar é algumas coisas que a gente tem estudado no âmbito do grupo de pesquisa que eu coordeno junto com o professor Pablo Hortelado. O grupo é o Monitor do Debate Político no Meio Digital. A gente tem desde o final de 2015, começo de 2016, a gente tem se debruçado sobre o tema da polarização do debate político, debate público, né? E aí, investigando a polarização do debate público, a gente se deparou com esse tema da desinformação, que está muito associado, né, com a questão da polarização. Então, eu queria apresentar para vocês, desculpa, esses tempos de pandemia está uma correria. Eu peguei aqui uma apresentação que eu fiz em outubro do ano passado para um evento que eu estive em Maceió. Então, seria uma espécie de um resumo de alguns dos achados que a gente teve no monitor sobre desinformação e fake news, e seus mecanismos e o risco para a democracia. Aí, claro, de outubro do ano passado para cá, a gente teve outras coisas que a gente continuou os estudos, né? Aprendi uma porção de coisas, a gente pode, não sei como que vai ser a dinâmica aqui exatamente, mas suponho que a gente posso tratar de outros temas depois da apresentação. Pode ser assim? Eu posso fazer uma apresentaçãozinha aqui, então? Então, eu estava dizendo, né, que o projeto que eu coordeno na USP é o Monitor do Debate Político no Meio Digital. A gente estava estudando polarização, e aí em 2016 a gente inaugurou esse software, que é um software, um sistema, né? É um sistema de monitoramento de sites de notícias. Então, o que a gente fez foi identificar uma quantidade de sites de notícias. Originalmente eram cerca de 100 sites, a gente foi expandindo com o tempo, a gente reviu isso várias e várias vezes, com várias metodologias. Eu estou bem convencido de que a gente cobre todo o jornalismo tradicional, seja o jornalismo digital, seja o jornalismo que eles chamam de jornalismo legado, né? que é o jornalismo impresso ou dos meios do televisivo, etc., que tem suas versões online. Eu acho que toda essa parte está bem coberta pelo nosso monitoramento e a gente tenta monitorar o máximo que a gente consegue do jornalismo alternativo, mas esse ambiente é muito mais dinâmico, né? A gente tem uma porção de blogs, às vezes são blogs que são mantidos por uma pessoa, por um grupo muito pequeno e que muda muito rápido, e mesmo assim tem um alcance muito grande. A gente tenta se atualizar nesse campo também, mas isso é mais difícil. Mas queria começar contar um pouco do monitor, né? Então, em 2016 a gente inaugurou essa plataforma de monitoramento, esse sistema de monitoramento, e o primeiro grande estudo que a gente fez foi na semana do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o que a gente fez foi pegar esses sites todos que a gente estava monitorando e ver o alcance que as matérias desses sites tiveram durante a semana do impeachment da Dilma. Então, a gente fez um ranking das matérias que foram mais compartilhadas naquele período e a gente contatou o El País e a BBC. Uma história aí sobre na mídia. A gente falou primeiro com a BBC. Um jornalista da BBC chamou muito a atenção dele que as matérias mais compartilhadas eram falsas. 3 das 5 matérias mais compartilhadas eram falsas. O tema que a gente estava chamando, que o nosso estudo mesmo, era sobre como, na semana do impeachment, praticamente todas as matérias que tiveram grande alcance, elas estavam alinhadas a 2 grandes narrativas, então a gente estava estudando polarização, né? Então a gente acabou dando enfoque da nossa pesquisa sobre polarização numa matéria no El País, em abril de 2016, e a BBC
sobre o mesmo conjunto de dados, mas fazendo uma apuração deles. Eles foram atrás, fizeram apuração, chamaram a atenção de que 3 das 5 matérias mais compartilhadas no Facebook naquela semana eram falsas. Eu acho que isso não é uma coincidência, eu acho que a gente estava... São duas formas de olhar aí o mesmo fenômeno, de certa forma. Então, tá bem. Então, só para aqui é mais para contextualizar historicamente, a gente estava estudando polarização, investigando a comunicação nos meios digitais, a gente acabou trombando com esse tema da desinformação. Eu posso estar puxando sardinha aqui, mas eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que essa matéria da BBC, de abril de 2016, é a primeira matéria que usa o termo fake news, que começa a puxar esse tema das fake news no contexto brasileiro. Então aqui, isso também acho que é importante para a gente contextualizar historicamente, né? Se a gente quiser falar sobre notícias falsas, sobre desinformação, muitas das palestras que eu assisti que falam disso sempre resgatam que isso não é uma coisa que surgiu nos últimos anos, que isso, se você for, você consegue voltar até o Gutenberg, ou até mais antes disso ainda, se você for falar sobre notícias falsas, sobre desinformação, né? Mas o que eu estou tentando circunscrever aqui, que passou a ser tema de parte das nossas pesquisas, é esse uso mais moderno do conceito de fake news, que tem uma história relativamente recente. Enfim, o termo fake news ele passa a ser usado, ou ele passa a fazer parte do debate público em novembro de 2016. Aqui só para confirmar aqui o que eu estou dizendo, mas, enfim, claro que não é que as pessoas começaram a usar, isso passou a ser tema da esfera pública, por assim dizer. Então, se procurar o número de buscas que o termo fake news teve no Google, por exemplo, tem um marco aí em novembro de 2016, quando ele vem para o centro do debate público. Por que novembro de 2016? Novembro de 2016 está associado às eleições nos Estados Unidos, é quando o Trump se elege. Então, uma parte aí dos analistas políticos, principalmente o campo derrotado, né, os democratas nos Estados Unidos, colocou como bode expiatório da sua derrota as chamadas fake news. E aí esse termo passou a ser um termo mobilizado pela imprensa, no debate público, e eu diria que, inclusive, muito banalizado, inclusive, né? Porque o próprio Trump começa a usar o termo fake news para dizer quando ele é atacado, enfim. Os atores políticos começam a usar esse conceito de fake news de maneira rasa só para dizer sempre que eles são atacados de alguma forma. De qualquer forma, a partir de novembro de 2016, esse é um termo que começa a circular, e é esse recorte que eu vou tentar, que a gente está tentando capturar aqui nas nossas pesquisas, né? Então, aqui, de maneira simplificada, isso é uma espécie de um resumo do que a gente tem investigado. Como que funciona a disseminação de informação disruptiva? Então, a gente não usa muito o termo fake news por esses motivos que eu acabei de apresentar, né? Que ele é um termo mais jornalístico do que acadêmico. É verdade que depois de 2016 a academia se debruçou sobre isso, teve tentativas de definições, etc. Mas vou usar aqui o termo informação disruptiva para tentar evitar uma confusão que pode acontecer aí com um termo que foi, na verdade, puxado pela imprensa, né? Como que a gente vê que se dá essa disseminação de informação disruptiva? Tipicamente, ela funciona da seguinte forma, né? Um veículo profissional de mídia faz uma matéria com apuração e o procedimento jornalístico padrão. Então, o procedimento jornalístico padrão, não vou entrar aqui em detalhes, mas no mínimo é a apuração, certo? Então, se chega uma notícia e essa notícia envolve uma pessoa, há de se tentar contatar essa pessoa, enfim, se ela trata de um fato, apurar esse fato, tentar verificar a veracidade desse fato, etc. Tipicamente, os veículos de jornalismo profissional, eles têm formação para isso, eles fazem esse tipo de apuração. Pois bem,
Aí, alguém trabalhando para algum site hiperpartidário, seja voluntariamente ou não, reescreve a notícia enfatizando algum ponto que melhor se encaixe na narrativa do que o seu polo está alimentando, né? Então, essa disseminação de informação ela está se dando num ambiente político com atores muito engajados, né? Então, uma notícia que está circulando nos meios profissionais, ela é relida por um certo polo e é relida tipicamente num site hiperpartidário que publica essa releitura da matéria com um site com uma manchete chamativa. Então, esses sites que a gente está chamando aqui de sites hiperpartidários, isso não é um termo que a gente no Monitor inventou, né? Isso é um termo que de fato tem sido usado aí por os analistas aí desse fenômeno das fake news. Os sites hiperpartidários eles estão mimetizando a forma jornalística, mas não os seus procedimentos, né? Então o site ele tem uma forma jornalística, ele tem manchete, ele tem lead, ele tem normalmente uma imagem, como se aquilo fosse uma matéria, né? Só que ela é, na verdade, uma releitura da matéria que circulou no jornalismo profissional. Muitas vezes não é qualquer releitura, é uma releitura que encaixa aquele fato que foi noticiado, que melhor encaixe na narrativa que está se construindo, que o seu campo político está construindo, né? Essa matéria ela é compartilhada por dezenas de páginas de Facebook, pelo menos esse é o recorte que a gente estava fazendo ali em 2019. Poderia tentar atualizar isso e falar que essas matérias elas são compartilhadas nos grupos de WhatsApp, etc. Mas, enfim, isso carece de... A gente precisaria verificar isso empiricamente, mas até ali, outubro de 19, que a gente estava investigando isso, o procedimento comum era esse, né? Você tem uma matéria que é compartilhada num site que está imitando a forma jornalística, e esse site é compartilhado por dezenas de páginas. Então, existe essa relação íntima entre um conjunto de sites que está imitando o formato jornalístico e dezenas de páginas que são políticas, que são páginas deliberadamente políticas, que estão operando de maneira coordenada, né? Esses sites e páginas. Às vezes essa coordenação é uma coordenação de fato de que as páginas e os sites fazem parte do mesmo grupo, são pessoas que estão sendo pagas pelo mesmo grupo empresarial, vamos dizer, ou às vezes é só uma aliança política mesmo. Você tem sites, você tem páginas que concordam com esse enquadramento que esses sites dão, e aí essas páginas ajudam a compartilhar desses sites. Isso se dá, em muitos casos, isso tem uma relação comercial mesmo, né? Então é mais fácil monetizar o conteúdo de um site, é mais fácil você ter um alcance maior usando páginas no Facebook. Então existe essa relação íntima. A gente depois, os outros trabalhos que a gente fez, também a gente aprendeu que isso também se dá no YouTube. Eu arrisco que isso deve se dar no WhatsApp também, mas vou me ater ao que a gente tem aqui de resultado empírico, tá bom? Bom, uma vez que essas páginas compartilham, dezenas de páginas que estão operando de maneira coordenada com esses sites, eles compartilham o conteúdo desses sites hiperengajados, o que vai acontecer é que milhares e milhares de usuários que estão hiperengajados, que estão hiperengajados é a melhor palavra que eu consigo, que me vem à mente, o que eles veem naquela chamada que está mimetizando o jornalismo profissional, a comprovação das teses que estão sendo construídas no contexto daquele grupo político. E aí, esses milhares de usuários, às vezes dezenas, às vezes centenas de milhares de usuários, compartilham voluntariamente esse conteúdo, porque esse conteúdo confirma as crenças desses usuários, e eles querem, seja reafirmar a sua posição política perante o seu grupo, para mostrar que eles são fiéis àquele grupo político, seja para tentar convencer as pessoas que estão no seu entorno e que não necessariamente fazem parte do seu campo político, né? Então, é um processo de
tentativa de convencimento de usuários que estão hiperengajados no processo político. Enfim, é isso. Então, queria dar aqui exemplos para vocês do que a gente está chamando aqui de informação disruptiva, para nuançar um pouco o que se pode ter, às vezes, de ideia do que são fake news, etc., a partir dos dados empíricos aqui que a gente levanta, né? Então, a gente fez o que eu estava mostrando, né? O primeiro estudo de um pouco mais de fôlego que a gente fez no monitor do debate político digital, no meio digital, foi na semana do impeachment da Dilma. Depois a gente refez um estudo parecido na semana da prisão na semana do julgamento do Lula na segunda instância do TRF4, né? Que ele foi condenado, que levou à prisão dele, né? Então, naquela semana, não só o Brasil 247, mas outros sites hiperpartidários de esquerda, eles deram manchetes análogas a essa que saiu no Brasil 247. New York Times, 2 pontos. Partidário, Moro jogou a democracia brasileira no abismo. Essa matéria saiu no Brasil 247 no dia 23 de janeiro de 2018. Outros sites hiperpartidários de esquerda soltaram matérias análogas nessa mesma data, ou no dia seguinte, e a soma dessas matérias, elas tiveram 123 mil compartilhamentos naquela semana do julgamento do Lula. 2 dias depois, o site Notícias Brasil Online deu a seguinte manchete. Eu estou enfatizando aqui as manchetes porque isso é o objeto do meu estudo, as manchetes é o que está no coração, né? Porque, tipicamente, muitas das pessoas que estão lendo estão, de fato, só lendo as manchetes, pouca gente vai e vai escrutinar o que está escrito ali na matéria toda. Tal. Os próprios sites, eles são orientados para dar uma ênfase muito maior na manchete do que na matéria, etc. Pois bem, o Notícias Brasil Online deu a seguinte manchete. Jornal New York Times elogia juiz Sérgio Moro e diz que magistrado se tornou o rosto da prestação de contas no país. Claramente uma manchete que está se contrapondo à manchete do Brasil 247 de 2 dias antes. Essa manchete aqui, eu estou olhando só para o Notícias Brasil Online, só essa matéria teve 88 mil compartilhamentos no Facebook naquela semana. Bom, eu acho que vale a pena aqui, como estudo de caso, vale a pena a gente olhar o que originou essas duas manchetes, né, essas duas matérias. No dia 23 de janeiro de 2018, ou seja, no dia que o Brasil 247 deu aquela matéria, de fato, o New York Times teve uma matéria com o seguinte título: Brazil's Democracy Pushed into Abyss, que era não era exatamente uma matéria do New York Times, era um artigo de opinião desse moço que eu não conhecia, chama Weisbrot, né? Era um artigo de opinião desse colunista que estava realmente criticando as ações do Sérgio Moro como antidemocráticas. Veja, era um artigo de opinião, a manchete do Brasil 247 está reverberando essa manchete do New York Times. O Brasil 247, deliberadamente ou não, se é propositadamente ou não, não sei, mas ele está reenquadrando essa matéria do New York Times como se o New York Times estivesse corroborando a leitura de que o Moro teria sido antidemocrático. Isso não é exatamente mentira, de fato, o New York Times deu essa matéria, mas também não é exatamente verdade, isso é um enquadramento, isso que eu estou chamando a atenção, né? Porque no New York Times, a matéria era uma coluna de opinião. Na verdade, o New York Times ele não se compromete com as colunas de opinião, como são os jornalismos outros, né? Enfim, isso é a opinião do colunista que tem alguma liberdade de expressão ali dentro do New York Times. E quando o Brasil 247 dá a matéria, ele faz um enquadramento para ajustar a sua narrativa. Já o Notícias Brasil Online, provavelmente o que ele está reverberando é essa matéria do dia 27 de agosto de 2017, do New York Times, cujo título é A Judge's Bid to Clean Up Brazil's from the Bench. Então aqui sim é uma matéria mesmo, editorial do New York Times, só que ela está totalmente fora de contexto. Então os dois estão reenquadrando para ajustar a sua narrativa, certo? Então
O que aconteceu provavelmente é que o New York Times deu essa coluna de opinião, o Brasil 247 usou essa coluna de opinião como se o New York Times estivesse comprovando, estivesse corroborando a leitura do seu campo, e o Notícias Brasil Online respondeu 2 dias depois, resgatando uma matéria fora de contexto, né, porque possivelmente, né, mais de um ano depois, enfim, mais de um semestre depois, a posição do New York Times pode ter mudado, como de muita gente mudou com os eventos que aconteceram. Enfim, muitas coisas aconteceram de um evento para o outro. Poderia muito bem ser que o New York Times mudou de opinião, mas como o Notícias Brasil Online está respondendo ao que circulou no Brasil 247, tirando de contexto uma matéria do New York Times. Esse estudo de caso aqui, ele está explorado num artigo que eu escrevi com o professor Pablo. Está aqui o link, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vê circulando. A gente começou o estudo sobre polarização e fake news ali em 2016. De 2016 até 2019, que é quando eu fiz essa apresentação. Nesses 3 anos, era muito esse o tom que estava nas matérias que a gente estava acompanhando, né? Era sempre o que a gente está descrevendo como informação de combate. São 2 polos que estão disputando narrativas e estão reenquadrando as matérias que estão circulando nas suas narrativas, e está reenquadrando e escrevendo isso, mimetizando o formato jornalístico e usando de uma rede de páginas de Facebook para divulgar esse conteúdo. Então, aqui, um pouco de alguns dados empíricos para mostrar o que eu estou chamando aqui de uma rede de páginas no Facebook que está reverberando esse conteúdo que mimetiza o jornalismo. Então, essa é uma matéria, a gente escreveu como uma matéria para a revista Época, em agosto de 2018. Está aqui o link também. Então, aqui para dar um exemplo. Os nós nesse meu grafo em verde são sites hiperpartidários. Então, são sites que, de alguma forma, ou são sites de opinião, ou sites que estão mimetizando o formato jornalístico, como eu estava dizendo. E em rosa, em vermelho, são páginas no Facebook. Isso. Então, o que a gente pegou pegou um certo período e viu as matérias que estavam sendo compartilhadas por esses sites, que páginas que estavam compartilhando essas matérias. Quando uma mesma página compartilha muitas das matérias do site, a gente cria uma aresta, e ela é tão maior, tão mais grossa, que quanto mais compartilhamentos uma página teve desses sites. E o contrário também, a gente via as postagens que essas páginas estavam fazendo. Se fosse muito frequente que as páginas compartilham de um site, a gente cria aqui uma segunda aresta. Tá vendo que às vezes eu tenho uma aresta de ida e uma aresta de volta. Não sei se está muito claro aqui. Aqui, por exemplo. E isso cria uma espécie de... A gente está interpretando isso como um ecossistema, como uma espécie de uma rede, em que você tem sites sendo compartilhados por essas mesmas páginas. Então, no caso do Movimento Brasil Livre, existe as páginas do Movimento Brasil Livre e esses sites que estão produzindo, que estão relendo as notícias, né, que estão circulando, seja enquadrando como uma espécie de jornalismo de opinião, que está interpretando as matérias, seja mimetizando o formato jornalístico, né? Então, aqui é o ecossistema do Movimento Brasil Livre. Aqui um segundo ecossistema. Esse é, de longe, o maior ecossistema que a gente identificou às vésperas da eleição, né, em agosto de 2018. É o ecossistema do Movimento contra a Corrupção, MCC. As principais páginas eram o Política na Rede, o Correio do... Não, o Política na Rede e o Folha Política, que está aqui. Ela já estava menor, ela foi muito, muito importante no passado, esse Política na Rede, importante no sentido de ter um grande alcance nas mídias sociais. E eles estavam migrando nessa época que a gente fez o levantamento para usar esse outro site chamado Política na Rede,
tudo indica, enfim, a gente fez esse levantamento, mostrou que tem todas essas páginas aqui, que estão em rosa, Ficha Social, Folha do Povo, TV Revolta, Gazeta do Internauta, Janaína Pascoal, o Brasil está com você, Gazeta Social, Movimento de Democracia Participativa, Juventude contra a Corrupção, Juiz Sérgio Moro, o Brasil está com você. Todas essas páginas, elas ficam constantemente reverberando o conteúdo que está sendo produzido nesses sites. Política na Rede, Folha Política, Portal Curió, Correio do Poder e Gazeta Social. A gente identificou de longe esse ecossistema, se você somar o alcance de todas essas páginas, esse ecossistema era o maior ecossistema que a gente identificou, vezes maior do que qualquer outro ecossistema. O segundo é o do MBL, que era esse daqui, que eu tinha mostrado antes. Esses dois são os maiores. O MCC é 2, 3 vezes maior do que era, né? 2, 3 vezes maior em alcance, né? O número de compartilhamentos em relação ao ecossistema do Movimento Brasil Livre, e o Movimento Brasil Livre era 2, 3, 4 vezes maior do que o terceiro da nossa lista. De forma que esses dois ecossistemas eram de longe os maiores que a gente identificou. Não sei se tem um gráfico. Não tem. Enfim, eram os maiores que a gente identificou. A gente identificou também ecossistemas de esquerda, embora eles fossem muito menores. Em outubro, então, quando já no período eleitoral, a VAZ, em parceria com o Estadão, partindo do nosso estudo, eles nos procuraram, tal, partindo do nosso estudo, eles fizeram uma investigação desse ecossistema específico, que é o Movimento contra a Corrupção. Os outros ecossistemas que a gente identificou nessa matéria do Estadão, a maioria deles já tinham algum tipo de investigação, as pessoas por trás dos ecossistemas já tinham dado entrevistas, ou enfim, já tinham sido entrevistados, já tinham aparecido na imprensa. Agora, o Movimento contra a Corrupção, muito pouco se sabia sobre ele, então o Estadão, aí, em parceria com a VAZ, em parceria com a gente, de certa forma, fez um trabalho de apuração para tentar descobrir o que se sabia sobre o Movimento contra a Corrupção. O que eles descobriram é que o Movimento contra a Corrupção, ele na verdade, ele está associado a uma empresa, que é o chamado de RFA, Raposo Fernandes Associados, que é uma empresa de um casal, que é o Hernani e a Thaís. E eles mantêm também canais no YouTube, grandes canais no YouTube, essas páginas, esses sites, e eles têm uma empresa que tem, inclusive, já tiveram negócios, enfim, já venderam propaganda para partidos nos seus sites, etc. O Estadão fez uma matéria grande mostrando como operava essa empresa RFA, mostrando que esse ecossistema era bem maior do que, enfim, tem um alcance gigantesco nas mídias sociais. E o primeiro efeito disso foi que o Facebook foi tocado por essa matéria, né? Eles estão acompanhando também, né, o debate público, e aí eles foram atrás, o próprio Facebook foi atrás de investigar essas páginas, identificou que essas páginas, os administradores dessas páginas eram perfis falsos, e eles tiraram do ar todas essas páginas aqui que eu estou mostrando, já não estão mais no ar desde outubro de 2018, um pouco depois da matéria do Estadão. Acabou, como consequência, o Facebook tirando do ar essas páginas todas. Só para conectar, vocês devem estar acompanhando a apuração aí do inquérito das fake news, que teve um episódio importante na semana passada, teve buscas e apreensão na casa de uma porção de gente. O Hernani e a Thaís, que eu estou mencionando aqui, foram alvo da operação. Saiu nos jornais aí essa semana. Tá bom. Então, essa parte aqui dos ecossistemas, a gente pode interpretar como a parte organizada desse campo, que, no meu entender, a gente sabe pouco. Então, a gente sabe, por exemplo, que esses sites e páginas estão operando de maneira coordenada, né? O MBL tem uma coordenação mais política, que o MCC me parece que é uma coordenação empresarial mesmo, né? Você tem um empresário que está
pagando pessoas para escrever nesses sites, para alimentar esses sites, essas páginas, né? Mas o que a gente vê é só que existe uma relação entre essas duas coisas. Eu acho que ainda tem essa parte organizada, com sorte, aí o inquérito das fake news talvez ilumine isso, que a gente, na verdade, sabe pouco de informação concreta sobre como opera essa parte organizada. Mas existe também uma parte orgânica, como eu estava dizendo, né? No ambiente online, das mídias sociais, funciona de uma maneira bem diferente do que a mídia tradicional, que funciona numa lógica de broadcast, né? Então você tem um emissor e esse emissor faz com que a informação chegue a milhões de lares. Por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo faz um programa e esse programa chega a milhões de casas. No caso das mídias sociais, você tem, como eu estou mostrando, em muitos casos você tem um grupo organizado ou grupos organizados estruturando um debate, mas o seu discurso, a sua narrativa, ela não circula, a não ser que as pessoas, os usuários das mídias sociais, não se engajem naquele conteúdo e não façam esse conteúdo circular, não compartilhem, né? Então, existe uma parte orgânica da disseminação de desinformação, e a nossa tese é que isso está associado com o processo de polarização que se formou em 2016 e que, de alguma forma, hiperengajou a sociedade, né? Ou vice-versa, enfim. Existe um processo concomitante de polarização e hiperengajamento. Então, aqui é um estudo que a gente fez em 2016, quero mostrar ele, se vocês quiserem ver. Tudo aqui eu estou citando, né? Isso aqui saiu numa revista de divulgação científica que chama The Conversation, em inglês. A revista Galileu traduziu para o português. Se vocês quiserem procurar, aqui tem um link. É a tradução da matéria que a gente deu para The Conversation. Então, vamos lá. Isso daqui, cada nó no meu grafo agora representa uma página no Facebook. As arestas representam... Eu peguei um período, que é junho de 2013, certo? No período em que estavam tendo as manifestações, junho de 2013. Então, junho de 2013, eu peguei todas as pessoas que interagiram com essas páginas. A gente fez uma seleção de cerca de 400 páginas de Facebook que tratam de política. Os nós nesse grafo são as páginas, o tamanho dos nós corresponde ao número de compartilhamentos nesse período, não, o número de interações nessa página nesse período considerado, e as arestas funcionam da seguinte forma: se eu tenho, quanto mais pessoas interagiam ao mesmo tempo com duas páginas, então aqui, por exemplo, eu tenho uma aresta bem grande entre PT e Dilma Rousseff. Significa que muitas das pessoas que interagiram com a página do Dilma Rousseff interagiram também com a página do PT nesse período considerado que é junho de 2013. Então, com isso eu construo um grafo, certo? Que é essa estrutura matemática que relaciona nós por meio de arestas. No meu caso aqui é um grafo ponderado, né? Que tem arestas com pesos. E aí eu organizo isso espacialmente, aproximando aquelas páginas cujas arestas são maiores. Então, o que acaba acontecendo é que, quando eu tenho um grupo de páginas que tem um público comum, essas páginas elas ficam mais próximas. E isso forma o que a gente chama de um cluster. Então, os clusters, eu usei aqui uma técnica de clusterização e eu pintei os clusters de cores diferentes. Tudo bem? Então, essa organização dos públicos é um jeito da gente entender como estão organizados os públicos das páginas de política no Facebook. Essa organização dos públicos em junho de 2013, os públicos elas estavam organizados em torno de dois eixos, se vocês quiserem, vocês aceitarem a minha análise aqui. Então, existia um eixo que organiza os públicos, que era um eixo que eu esperava ver, que separava a direita da esquerda, certo? Então, o público que acompanha o PT, Dilma Rousseff, Lula, aqui eu estou omitindo os nomes porque senão fica muito poluído, né? Mas aqui tem a página da Jandira Fegali, da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Faria, do PCdoB, enfim. Isso daqui forma um público que está em vermelho. Do outro lado, você tinha quem era a oposição, né, em 2013, que eram as páginas do PSDB, do Aécio Neves, do Democratas, Aqui estava também alguns quadros do Democratas, tipo a Neto.
Geraldo Alckmin, algumas páginas de movimentos associados ao PSDB. Tudo bem, essa separação entre direita e esquerda eu esperava. E existia aqui em 2013 alguma separação entre os públicos que estão acompanhando as páginas institucionais, que estão associados ao Estado, vamos dizer assim, à política institucional, e as páginas da sociedade civil, vamos dizer assim. Então, aqui, por exemplo, na esquerda, eu tenho aqui os quadros do PT, e aqui eu tenho as páginas do MST, do MTST, do Movimento Passe Livre, páginas dos novos movimentos sociais, do movimento feminista, do movimento LGBT, movimento negro. Isso tudo está aqui em roxo. Do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho aqui, de um lado, aqui à direita, eu tenho primeiro as páginas do campo da direita institucional, e aqui em preto seriam as páginas da direita não institucional, da direita que são aqueles grupos que defendem a volta da ditadura, que enaltecem o papel da polícia, que são punitivistas. Principalmente esse campo preto aqui é principalmente punitivista. E a gente tinha em amarelo, que são as páginas que estavam mais ativas em junho de 2013, são páginas de um campo anticorrupção, que estão mais ou menos fazendo a interface, elas estão claramente destacadas do campo institucional e estão mais ou menos fazendo a interface entre essa direita radical e a esquerda dos movimentos sociais, essa esquerda não institucional, ou menos institucional. Aqui, só para completar, é menos relevante aqui para a nossa explicação, mas curiosamente eu tenho um cluster em verde aqui, que são exatamente as ONGs, que faz a interface entre os movimentos sociais e o campo institucional. Não só elas fazem, institucionalmente, elas fazem esse papel, mas de fato o público que acompanha as ONGs é exatamente é o público que está entre os movimentos sociais e quem está acompanhando a política institucional. Né? Acho curioso que isso aparece aqui em verde, à esquerda. Mas o que eu estou mais chamando a atenção é que eu tenho um campo que estava se formando e que estava muito ativo em 2013, que é esse campo anticorrupção. O Anonymous Brasil é um excelente exemplo, era uma página que não se identificava nem com a esquerda nem com a direita, que tinha um discurso anticorrupção muito forte, tinha uma intersecção consideravelmente grande com os novos movimentos sociais, mas ao mesmo tempo também flertava aí com um discurso anticorrupção punitivista, né? Então, isso é a foto de como estavam estruturados os públicos das páginas de política em junho de 2013. Olha só o que acontece em março de 2014. Então, aqui a gente está uma situação, enfim, poucos meses depois, vamos dizer, nem um ano depois, março de 2014, pouco menos de um ano depois, o que aconteceu é que aquele campo anticorrupção que estava fazendo interface entre os movimentos sociais e a direita radical, ele vai migrando para a direita. E conforme ele vai migrando para a direita, os públicos eles vão que tinham mais nuances, né, que estavam organizados em dois eixos, esses dois eixos vão deixando, um dos eixos ele vai se dissolvendo e o debate vai se organizando em dois polos, que seria o polo antipetista que se forma aí, que começa a se formar em 2014, e o que a gente na época chamava de polo anti-antipetista. Então aqui ainda dá para ver, né? Na esquerda ainda, em março de 2014, ainda dá para ver alguma separação entre movimentos sociais e a esquerda institucional, mas a gente está perdendo, né, essa nuance. Em julho de 2014, esse processo já está plenamente consolidado, mas eu quero mostrar aqui a última foto que a gente tem, só para efeitos de qual que é o último dado que a gente tem. Então esses são como estavam organizados os públicos em março de 2016. Então já não se consegue mais separar aquele eixo que separava a sociedade civil do Estado já se dissolveu completamente. O que a gente tem são dois polos e praticamente nenhuma intersecção entre eles, ou seja, não tem praticamente nenhuma página no Facebook que trate de política que consegue dialogar ao mesmo tempo com os dois polos, né? O que a gente tem, mais do que isso, né? Se a gente
extrapolar e pensar o resultado das eleições, né? Os atores políticos que tentaram ficar aqui no meio e dialogar com os dois polos foram engolidos por esse processo, né? Então a Marina Silva, mesmo o Geraldo Alckmin, enfim, os candidatos que tentaram se apresentar como candidatos de centro foram engolidos pelo processo de polarização que deu o tom das eleições, né? Então, o argumento aqui para conectar com as fake news é que é esse contexto de polarização que está associado com o processo de hiperengajamento da sociedade que vem desde 2013, com as manifestações de junho de 2013, é esse contexto político de hiperengajamento que criou um ambiente fértil para a disseminação dessas notícias de conteúdo hiperpartidário, né? Enfim, desse enquadramento das notícias dentro de grandes narrativas e tirando as nuances que são importantes para o debate público, assim eu entendo. Então, para fechar aqui, eu na verdade esqueci de perguntar quanto que eu tinha de tempo para falar. Consigo falar mais 5 minutos, Abílio? Senão a gente pode encerrar. Sim, pode falar mais 5 minutos, sim, professor. Obrigado. Tá bom, não só para conectar aqui com uma literatura, tem esse livro. A gente montou essas metodologias em paralelo com que a gente estava montando essas metodologias de identificação de públicos, né? Nas mídias sociais. Tem esse grupo de Harvard, que é o grupo do Benkler, não sei se vocês conhecem os trabalhos do Benkler, o grupo do Benkler, do Ferris e do Roberts. Eles escreveram um livro chamado Network Propaganda e eles seguem uma metodologia muito, muito parecida com a nossa, acho que a gente estava desenvolvendo em paralelo. Aí eles publicaram, eles têm muito mais alcance, né, de Harvard e tal, tem muito mais alcance com as publicações deles. Eventualmente a gente leu, eles estavam fazendo coisas muito parecidas com o que a gente estava fazendo em termos de metodologia. Eu queria resgatar aqui o argumento deles, que eu gostei muito, isso a gente não... Queria resgatar o argumento deles, que parte de uma metodologia muito parecida com a gente, para chegar em conclusões um pouco diferentes, mas com algumas proximidades. Então, o que eles argumentam no livro deles é o seguinte, que num ambiente saudável aí de comunicação, poderia chamar de um ambiente saudável, a gente tem uma dinâmica de checagem da realidade, certo? Então, você tem eles... Bom, vamos esquematicamente, isso aqui eu tirei do livro, eu só traduzi, tá bom, do livro. É assim que eles estão organizando no livro deles. Assim, imagina que a gente tenha 3 atores para efeitos de explicação, né, pedagogicamente. A gente tem 3 tipos de atores. A gente tem a mídia, o público e os políticos. O público, ele tá acompanhando a imprensa e ele está acompanhando os políticos, um tanto do público, o político ele está tentando vender um certo enquadramento das notícias que corroborem o campo que ele representa, certo? Então, o político de direita, ele tende a olhar para a imprensa e está dizendo, tá vendo como a gente está certo? O mundo, sei lá, um liberal, por exemplo, o cara que é ultraliberal, vamos dizer, ele fica lendo a imprensa tentando mostrar que, de fato, as teses liberais elas correspondem com o que acontece no mundo, vamos dizer. E o público, ele acompanha a imprensa e ele tem os seus políticos e ele busca nos políticos aqueles que confirmam as identidades deles, ou enfim, ou eles formam suas identidades nesse processo, mas em grande medida eles buscam políticos que se enquadrem com essas identidades. O que acontece é que a imprensa, ora ela corrobora essas visões, ora ela desafia essas visões. Então o público ele fica, ora sendo comprovado aquelas teses que ele tem, ora ele é desafiado por fatos que não comprovam suas teses. Nos momentos em que eles são desafiados, eles podem ir procurar um
jornalismo de opinião para ver qual é o enquadramento que esse jornalismo de opinião dá de forma a encaixar naquela narrativa, ou coisas assim. Mas o importante da leitura do Benkler e do Ferris é que nesse contexto, a imprensa, a mídia, ela está disputando, ela está concorrendo pela verdade e pelo ineditismo. Então existe uma dinâmica de competição da imprensa que faz com que quando um ator da imprensa ele dá uma matéria que é muito sensacionalista e que tem um grande impacto, os outros atores que estão competindo pela verdade, se aquela matéria é muito sensacionalista, ela está muito fora, ou ela está muito fora de tom, né? Enfim, ela não está correspondendo com a verdade, ou ela está muito exagerada, outros atores da imprensa vão mostrar os poréns, vão mostrar, veja, não é bem assim, etc. O outro modelo, que é o que eles chamam de modelo de retroalimentação da propaganda hiperpartidária, o que acontece é o seguinte, a mídia ela não está mais competindo pela veracidade e pelo ineditismo. O que ela está competindo é para ver quem que melhor se enquadra com as suas identidades. Então, um site hiperpartidário, ele não está comprometido com a verdade. Ele está comprometido, na verdade, com se enquadrar da melhor forma possível na narrativa daquele grupo. De forma que o papel que a mídia fazia de ora corroborar, ora desafiar o público e os políticos, ele não cumpre mais esse papel. E aí, os três atores, eles estão, de alguma forma, eles estão funcionando em sinergia para cada vez mais você produzir leituras sobre os fatos que corroborem as suas visões de mundo. Isso, e eu estou falando leituras dos fatos porque, em grande parte, é leituras dos fatos, mas como o mais importante aqui é corroborar as suas identidades, os fatos são menos importantes. Então, não raro, o que acontece é simplesmente um enquadramento de um não fato, né? De uma notícia falsa, por exemplo. Então, o exemplo que eles dão, que é um exemplo bem bom para... Então, deixa eu só colocar aqui brevemente o contexto americano, né? Que eles estão olhando para o contexto americano. Eles fazem uma análise muito parecida com a nossa de públicos, como eu falei, a gente estava fazendo em paralelo, né? Eles fazem uma análise muito parecida com a nossa, mas eles estão mais olhando para o Twitter, a gente está mais olhando para o Facebook. Mas diferente da gente que mostra que os nossos dados de alguma forma mostram um processo de polarização, a gente pode discutir se esse processo de polarização, se hoje ainda faz sentido falar nisso, como degenerou isso, etc. Mas o ponto é que para a gente se formou dois grandes polos, né? Pelo menos até ali antes das eleições. Nos Estados Unidos, para eles, estão bem convencidos de que o que aconteceu é que a direita nos Estados Unidos se fechou num processo de retroalimentação de propaganda. Eles que se isolaram e aí eles passaram a só consumir dessa mídia hiperpartidarizada que está competindo não pela veracidade, mas por essa confirmação das identidades, né? Então, para ele dar o exemplo que ele dá é o seguinte: teve dois casos para mostrar dos dois lados, né? Teve uma notícia que circulou que associava a família Clinton, a Hillary Clinton e o marido dela, com um caso de pedofilia. No ambiente de retroalimentação de propaganda da direita, ninguém desmentiu esse fato. Pelo contrário, né? Os atores que poderiam desmentir não o fizeram, e uma porção desses sites hiperpartidários reverberaram isso, e isso foi circulando nos grupos de WhatsApp, nas páginas do Facebook, etc. Do outro lado, algum dos sites hiperpartidários da esquerda deu uma matéria que associava o Trump com um caso de abuso sexual. Esse caso, ele foi reverberado no campo da esquerda. Então, ele tinha dados para mostrar. Não é que a esquerda não queira enquadrar, ela quer enquadrar. Ela também está ávida por ver matérias que corroborem as suas visões de mundo. Dizer que o Trump ele está associado com um caso de abuso sexual encaixa numa certa narrativa, e a esquerda quer isso. Acontece que quando isso acontece na esquerda, no caso dos Estados Unidos, né,
a esquerda, o público da esquerda, ele se mistura com o público da grande imprensa. E a grande imprensa ainda cumpre esse papel, que não de competição pela verdade e pelo ineditismo. Então, quando sai essa notícia associando o Trump a um caso de um escândalo sexual, o que acaba acontecendo é que os outros sites da grande imprensa vão mostrando, veja bem, tem um certo exagero nisso, vão e entrevistam as pessoas, vão e cobrem outros vieses, outras informações que são importantes para o debate público, que não necessariamente estão corroborando aquela identidade. E aí o efeito que isso teve é que, se no campo da direita, que está fechado numa lógica de propaganda hiperpartidária, aquilo continuou reverberando, na esquerda isso tem um enorme pico, que indica que a esquerda também está procurando confirmar seus vieses, mas depois desse pico inicial, os próprios veículos vão se desmentindo e essa narrativa ela morre de alguma forma, né? Então, é assim que eles estão interpretando esse arranjo político, esse arranjo midiático, político, social, aonde estão circulando desinformação. Então era isso. Então aqui o site do Monitor Digital, que é o site do meu grupo, lá estão uma boa parte do que eu citei aqui, está lá os links e tem as nossas pesquisas, outras coisas que a gente tem pesquisado, etc. Agradeço mais uma vez aí o convite. Espero não ter tomado mais tempo do que eu devia, porque eu, de fato, esqueci de perguntar quanto tempo eu tinha. Sem problema, professor. O tempo foi tranquilo. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou abrir agora para as questões. Já recebi algumas perguntas por chat aqui, então eu vou começar com elas. Uma primeira questão que eu recebi foi a seguinte: essas análises apresentadas são até 2016, se eu não me engano, se referindo até o último gráfico, né, que o senhor apresentou. Isso. Mas é razoável dizer que muita coisa mudou ou aconteceu de novo desde 2016 para cá, especialmente o movimento Bolsonaro, que é fortemente anti-institucional e se desenvolveu à margem dos polos partidários, os clusters vermelhos e azuis, né, que o senhor colocou. Os resultados mais recentes das pesquisas de vocês corroboram o argumento da polarização? Ele apresenta novidade frente à análise que termina no impeachment? Então, eu vou respondendo uma por uma, você quer fazer uma série? Como você prefere? Como ficar melhor? Eu tenho outra aqui também que é relacionada a essa, inclusive, que eu posso te passar. Tá. A outra é a seguinte: vocês identificam algum movimento decisivo para esse aumento da polarização? Aí os exemplos que a pessoa usou foram, por exemplo, o impeachment mesmo, ou as eleições de 2014, ou enfim, qualquer outro momento que tenha sido decisivo nesse sentido. Tá bom. Estou entendendo que sobre polarização, né? Deixa eu só um comentário metodológico. O que aconteceu, essa identificação dos públicos, né, que a gente faz, que acho que iluminou bastante para a gente esse processo, né? Isso aqui é uma técnica de identificação dos públicos. Isso não dá mais para fazer, porque o que aconteceu é que em 2016, no fim de 2017, se não me engano, acho que no fim de 2017, começo de 2018, o Facebook começou a ser muito atacado institucionalmente por conta da história da Cambridge Analytica, né? E acho que vocês devem ter acompanhado isso. E aí o que eles fizeram foi tornar menos público esses dados. Os dados que eu usava eram todos dados públicos que eu conseguia extrair a partir da API do Facebook. Esses dados não estão mais disponíveis, então a gente não tem como fazer exatamente essa mesma análise. A gente tem tentado replicar isso no Twitter, seguindo aí a metodologia do Ferris, do Roberts e do Bankler. Como eu disse, ela é parecida com o que a gente já faz, etc. Ele está adaptando, né? Mas usando o Twitter, que no Twitter daria, né? Mas eu ainda não tenho nada para mostrar em relação a isso. Então, não consigo dizer o que aconteceu posterior a 2016 em relação à estruturação dos públicos. Mas o que eu acho que está por trás da pergunta, né? E aí acho que sobre isso eu posso responder melhor, é a questão da polarização. Acho que também isso, também para tocar na outra pergunta também, né?
Então, o nosso tema aqui de pesquisa é polarização, né? E acho que a gente vai estudando, vai entendendo melhor o conceito, vai explorando, né? Então, eu estou entendendo hoje que existem 3 coisas que são bem diferentes, elas estão associadas, né? Elas estão relacionadas, mas elas são diferentes, que a gente poderia chamar de polarização. Uma é isso que eu mostrei para vocês. Uma é alinhamento de públicos. Eu tenho públicos distintos que estão discutindo em esferas distintas e que tem pouca intersecção entre um e outro. São 2 públicos que estão, de certa forma, fechados em si e estão em antagonismo com outro público, né? Então, isso seria uma forma de dizer que existe polarização. Uma segunda forma de dizer que tem polarização é se você tem um conjunto de opiniões e você tem as opiniões, elas estão ficando extremadas, elas estão ficando cada vez mais distantes, extremadas em 2 polos. E uma terceira coisa que a gente poderia chamar, as opiniões elas podem se alinhar, elas podem estar se afastando e se concentrando em polos, né? Isso seria uma outra forma de interpretar polarização. E a terceira coisa que a gente poderia chamar de polarização é quando eu tenho polarização afetiva, que eles chamam. Então, essa seria a polarização, vamos dizer, dos públicos, a outra seria a polarização das opiniões, e você pode ter o que eles chamam na literatura de polarização afetiva. O que seria a polarização afetiva? É quando você tem uma dinâmica de identitária, você cada vez mais incorporando uma identidade e cada vez mais inimigo do meio, está cada vez mais uma animosidade cada vez maior com a identidade oposta, uma dinâmica do tipo torcida de futebol, né? Essa não necessariamente a polarização afetiva está associado com polarização de opiniões. Então, de públicos, o que a gente tem é até 2016, eu não consigo replicar isso depois por causa dessa questão da Cambridge Analytica do Facebook. O que a gente tem feito desde então é feito pesquisas de opinião para investigar tanto polarização de opiniões como polarização afetiva. O que eu posso dizer é que, aparentemente, as pesquisas de opinião sugerem que a gente passou por um processo muito mais intenso de polarização afetiva do que de polarização de opiniões. Então, a sociedade brasileira ela tem mais consensos do que dissensos em opiniões de posições políticas, embora a gente tenha a gente está vivendo um processo muito forte de polarização afetiva. Quer dizer, cada vez mais você tem uma identidade, seja de esquerda, seja de direita, seja patriota, seja petista, antipetista, e cada vez quem tem mais aflorada essa identidade, cada vez tem uma animosidade maior com a identidade adversária, né? Isso é um processo que a gente tem visto bastante forte. Sobre o momento, né, em que foi se formando essa polarização, o momento chave é junho de 2013, eu interpreto. Foi depois... Não é que junho de 2013 tenha causado isso, pelo amor de Deus, eu sou absolutamente avesso a essa leitura. Eu sou frontalmente contra essa leitura. Se alguém for a favor e quiser me provocar aqui, eu vou defender contra isso. Eu não acho que 2013 gerou o bolsonarismo. O que eu acho, o que me parece, né, olhando para os dados, tentando interpretar a literatura e com os dados que a gente levanta, é que 2013 foi um momento de um processo de crise institucional, de crise da democracia, que estourou em 2013 e que, posterior a esse momento de explosão em 2013, o que aconteceu foi um processo de polarização que, num primeiro momento, estruturou o campo antipetista, que é esse campo que a gente está vendo aqui, e que, num segundo momento, aqui sou eu interpretando, não necessariamente com dados empíricos, né, mas interpretando o noticiário, né, olhando para o debate político, olhando para o que aconteceu nas eleições, tentando interpretar o mundo, né? O que me pareceu é que essa estruturação do campo antipetista que se formou nesse período, exatamente é esse processo que eu estou mostrando aqui, em março de 2014, ele se forma ali no fim de 2014, isso estrutura um campo antipetista
o Bolsonaro ele consegue se apresentar como representante maior desse campo e ele consegue angariar para ele consegue personificar esse campo que se estruturou nesse processo de polarização. E depois, aí eu acho que concordando um pouco, não sei se são críticas, mas assim, concordando que uma vez que se formou o campo antipetista e que esse campo antipetista ele elegeu como seu líder maior o bolsonarismo ele começa a se atomizar, ele começa a se autonomizar, né? Ele começa a ter uma vida por si, independente da estruturação do campo antipetista, que é mais ou menos o que a gente tem visto nos últimos episódios, né? Então, o grande último episódio é o divórcio aí do Bolsonaro com o Moro, que é uma separação, é o bolsonarismo prescindindo desse campo antipetista do qual ele surfou o que tinha que surfar, e agora eu acho que faz mais sentido a gente começar a olhar para o bolsonarismo como um fenômeno do que o antipetismo, que deu origem, na minha opinião, no meu jeito de ver, a isso que foi as bases do bolsonarismo. Não sei se isso resolve as perguntas. Acho que é o melhor que eu consigo. Bom, a pergunta é a seguinte, do Matheus Ramos. Há uma suspeita, e eu não sei se ela foi confirmada ou desautorizada, ou se há algum estudo sobre ela, de que entre 2013 e 2014, o algoritmo do Facebook permitia aquelas chamadas de milhares de pessoas para eventos. Daí que o Anonymous convocou aquelas manifestações de junho, em que milhares e até milhões de pessoas interagiam nos eventos virtuais e compareciam às ruas. Parece que, após junho, em algum momento, o Facebook mudou o seu algoritmo e passou a limitar esse tipo de convocação. Não sei se isso é verdade, mas isso faz sentido com o fato de que redes sociais, como o Facebook e outras, não são neutras e podem enviesar as interações e a difusão da informação, direcionando informações, filtrando publicações e conteúdos, entre outros tipos de ação. Como esse tipo de atitude dessas corporações, que são estadunidenses e possuem interesses econômicos, influenciam na polarização? Eu acho que o primeiro eu não vou fugir da pergunta não, mas eu acho que isso é importante. Quando a gente discute esses fenômenos sociotécnicos, eu acho que nunca pode perder de mente que, existe um papel importante desses intermediários, né, dessas empresas. Mas existe um fenômeno que é social e político também, né? Digo, eu não diria de nenhuma forma que é o Facebook que está causando a polarização, né? Eu sei que não é isso que está implícito na pergunta, ele está perguntando do papel, né? Mas eu queria aproveitar a pergunta para dizer isso, né? A gente está vivendo um contexto político, econômico, social que, enfim, em que o Facebook, as mídias sociais, elas estão inseridos nesse contexto político-social. Quando a gente vai olhar para um fenômeno complicado como a polarização, né, como o hiperengajamento, as mídias sociais são uma dessas coisas, né? Então, eu gosto mais de explicações que falam na crise da democracia, na dificuldade do sistema político em se legitimar perante a sociedade e que essa dificuldade de legitimação gerou uma resposta social e as mídias sociais foram usadas como ferramentas desse processo de insatisfação. Agora, também, por outro lado, dizer ferramentas sugere que são ferramentas neutras e elas não são, e é óbvio que eu concordo que elas não são. Então, respondendo um pouco, indo mais para a resposta, né? Então, acho que tem duas coisas que eu acho que são bem importantes quando que eu penso sobre... Eu penso não, né? Que estão na literatura, mas que eu vejo nos debates, que eu acho que é importante trazer para os debates sobre o papel dessas corporações, né? São duas coisas que eu queria trazer. Uma é um debate que vocês já devem ter ouvido falar, enfim, é o debate que é o mais mobilizado quando se fala dessas questões sociotécnicas, que é a questão das câmeras de eco, dos filtros bolha, né? Então, quando a gente está numa mídia social como o Facebook, aquilo que a gente olha, existe um algoritmo que a gente chama de algoritmo de curadoria, né? O algoritmo escolhe qual das publicações vai ter maior alcance, o que vai chegar... Maior alcance não, o que vai ter mais destaque quando eu entro
no meu feed de notícias do Facebook quais são as postagens que vão ter mais ou menos destaque. Isso tem um algoritmo que determina isso, né? Um algoritmo de curadoria. Esse algoritmo de curadoria, ele é feito com interesse comercial, interesse do Facebook, do Twitter, enfim, o interesse das empresas é que você fique o mais tempo possível nas plataformas, certo? Porque, enfim, esse é o interesse comercial deles, que você fique mais tempo lá nas plataformas, nas plataformas deles. Então, o que esse algoritmo está tentando é acertar quais são os seus gostos, quais são as notícias, as postagens que vai te agradar mais, de forma que você vai ficar mais tempo lá. Então, tem uma porção de autores que descreve que o algoritmo de curadoria ele geraria o que a gente chama de uma câmera de eco, que você só vai ver aquilo que te agrada, aquilo que reverbera o que você pensa. Então, isso seria teria um efeito polarização, né? Porque você está vendo sempre as pessoas que estão falando coisas que você acredita. Eu tenho ressalvas, eu acho que esse efeito existe sim, mas eu tenho algumas ressalvas a isso. Porque a minha ressalva é o outro efeito que eu acho que é bem importante. Sempre que tem essas discussões eu trago, que eu acho que é muito menos discutido na esfera pública, e eu acho que é tão ou mais importante do que o efeito do filtro Boole, que é o que alguns autores chamam de colapso contextual. Uma autora que chama Dana Boyd, que cunhou esse termo, colapso contextual. Então, qual que é a ideia do colapso contextual? Quando a gente está numa interação interpessoal, a gente está numa interação offline, por assim dizer, você está falando com uma pessoa, com um grupo de pessoas, tipicamente a gente modula os temas, a forma, a gente modula o jeito que a gente vai falar sobre quais assuntos a gente vai tocar e de que jeito a gente vai tocar nos assuntos, dependendo do grupo que a gente está, para qual a gente está se referindo. Então, os assuntos que eu puxo quando eu estou na sala de aula, o jeito que eu puxo certos assuntos quando eu estou numa sala de aula, é diferente do que quando eu estou no almoço de família, que é diferente do que quando eu estou num bar com amigos, né? Tanto em formato quanto em temas, né? Agora, quando eu estou na mídia social, todos esses grupos, o uso típico das mídias sociais é que esses contextos eles estão todos no mesmo espaço lá, né? Então, no meu Facebook está tanto os meus amigos, quanto os meus alunos, quanto os meus familiares. E quando eu escrevo no Facebook, eu estou escrevendo para todos eles ao mesmo tempo. Então, o que as mídias... Essa é uma arquitetura da mídia social, que sem querer ou de propósito, mas isso é uma escolha de arquitetura, né? O Facebook, o Twitter, ele tem essa característica. E isso modela de um jeito não natural, isso que a Dana Boyd está dizendo, né? Não é que não tem uma coisa que seja natural, né? Mas modela um discurso de um jeito que é diferente do jeito que a gente age na comunicação interpessoal. E que isso tem efeito, certamente, na forma como a gente se comunica, e possivelmente tem efeitos, quando a gente vai buscar entender os efeitos sociais e políticos das mídias sociais, isso precisa ser levado em consideração. E eu acho bem importante trazer isso para o debate público, porque, de alguma forma, esse efeito ele tem algo de inverso do efeito do filtro bolha, né? Então, quando eu estou escrevendo na mídia social, eu não estou... Tipicamente, muitas vezes eu esqueço de considerar que ali no meu espaço do meu Facebook, lá estão os meus amigos de colégio que eu não vejo mais e que possivelmente são bolsonaristas, né? Então, não só tem um efeito claro, o algoritmo de curadoria ele vai cuidar para que chegue mais do que eu escrevo nas pessoas que vão gostar de ler aquilo que eu escrevi. Mas não são só essas pessoas que estão lá. E o que acontece é que, quando eu estou falando na mídia social, eu estou falando para todo mundo ao mesmo tempo. Não raro, eu estou imaginando uma audiência que são aquelas pessoas que eu sei que vão gostar de ler aquilo, que são as pessoas que são alinhadas politicamente comigo, mas acabam vendo também aquele conteúdo, pessoas para as quais aquele jeito de falar e aquele conteúdo é meio ultrajante. E que se eu tivesse numa comunicação pessoal com aquela pessoa especificamente, possivelmente eu tomaria mais cuidado com o jeito e a forma que eu falaria sobre aquilo. Então, eu acho que isso também é um efeito que está acontecendo, é um efeito importante, que é um efeito que não é exatamente que a gente está se fechando sobre nós próprios, mas a gente está falando com aqueles que a gente acha que estão pensando
parecido com a gente, mas também às vezes está vendo o que a gente está escrevendo pessoas que pensam frontalmente diferente do que a gente pensa e que possivelmente se a gente estivesse num outro ambiente de comunicação, a gente estaria falando de um outro jeito, com mais cuidado, enfim, tentando ter um pouco mais de empatia. Isso nos dois lados, né? Estou falando dois lados porque eu estou bem convencido de que o debate tem dois lados. Ok, professor. A próxima questão, feita pela Lucimar, é a seguinte. Ela disse que achou muito interessante o aparecimento das ONGs no ecossistema identificado lá, né, fazendo aquela mediação entre os perfis mais institucionais e os perfis da sociedade civil. E ela perguntou se também apareceram empresas nesses ecossistemas, e se sim, como elas se situavam dentro dele. Então, a gente fez uma seleção das páginas que a gente interpretava como páginas de política. O que a gente está entendendo como política? Política para a gente é que está debatendo, que está discutindo as questões dos três poderes e as reverberações disso, né? E tudo que é política de costumes, né? Então, o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento negro e os seus contramovimentos, né? Então, os conservadores, os punitivistas a gente interpreta também como política, ambientalistas, enfim. Se tivessem empresas que estavam disputando esses discursos políticos, possivelmente a gente teria identificado e teria entrado na conta. Mas empresas que estão mais preocupadas com a sua imagem comercial e venda de produtos, isso a gente acabou descartando. Tá bom, então isso para explicar metodologicamente como a gente fez. Eu estou aqui pensando, enquanto eu estou formulando aqui, eu não me lembro de ter uma grande empresa ou um conjunto de grandes empresas que apareceu no nosso levantamento, não. O que tem, o que a gente viu são essas ONGs, né, que estariam mais próximos do que seriam empresas, são ONGs. Então tá o ISA, tal, não só as ONGs, mas tem uma porção de coisa de páginas de bem viver, sabe? Assim, páginas de incentivo ao uso de bicicleta, de reciclagem de lixo. Essas coisas ficavam nesse mesmo campo, né, no Campo Verde. Aqui, né? Aqui o IDEC é do Defesa do Consumidor. Aqui o VadBike, por exemplo, né? Esse tipo de coisa aparecia nesse Campo Verde. Não sei se eu tenho muito mais a dizer do que isso. Ok. O professor Walter Carnieri, ele levantou a mão. Professor, pode ligar seu áudio e vídeo para fazer sua pergunta, por favor? Olá, Márcio, como vai? Saudades. Muito bom, muito bom. Gostei muito, belíssimo. Você vê Obrigado, que você professor. está empenhado nesse negócio. O Márcio, eu tenho uma pergunta meio técnica para você, Claro. que eu sei que você tem de ser uma pessoa que tem toda essa verve sociopolítica, antropológica também, você conhece muito de matemática e lógica. E eu queria te perguntar uma coisa um pouco mais técnica, a respeito da clusterização. Manda. Né? Eu pergunto a você se ainda, por alguma razão, por que razão vocês ainda continuam clusterizando isso de maneira bipolar, quer dizer, como esquerda, direita e tal? Se parece que seria muito mais interessante se eu clusterizasse isso aí de maneira fuzzy, tipo com muito mais subpartes e tal. Deve ter algum motivo talvez clássico, talvez as pessoas prefiram entender assim e tal. Porque eu sei que há recurso matemático para fazer de uma outra forma, né? Queria que você discutisse um pouco a questão. Tá. Assim, eu vou aproveitar a pergunta, Walter, mais para explicar como funciona tecnicamente a clusterização e o pouco que eu acho que onde que eu acho que daria para avançar, né? A clusterização, eu sei que, enfim, imagino que você sabe, então é só aproveitar para esclarecer para o resto, né? A clusterização funciona da seguinte forma, né? Eu tenho o meu grafo, o grafo tem as arestas com pesos, né? E o que a clusterização faz ela tenta otimizar, ela tenta otimizar um valor, um número que é chamado de modularidade.
Então, a modularidade de um grafo tem a ver com quantas arestas cruzam os clusters em relação a um grafo que fosse aleatório, né? Então, se um determinado conjunto de nós, muito menos arestas saem desse conjunto do que era o esperado que sairia desse conjunto num grafo que fosse aleatório, significa, ou seja, se muito mais arestas estão para dentro dele do que saindo, sugere que esse grupo de nós eles têm uma relação interna, né? Assim que a gente está clusterizando. Então a gente mede a modularidade, a gente tenta otimizar isso, a gente particiona o grafo de várias formas até encontrar uma partição que otimize a modularidade. É assim que a gente está clusterizando. A gente usa o algoritmo que a gente está usando aqui de clusterização é um algoritmo que chama de Louvain, e a gente usa por um motivo puramente pragmático, é o que está implementado nos softwares que a gente tem usado para fazer a análise. Aonde eu acho, não sei se é isso que você está perguntando, Walter, mas suponho que tem a ver com isso, o tipo de clusterização que a gente faz, ele particiona o grafo, né? Então, ou o meu nó, ele está num cluster, ou ele está em outro. Ele está numa partição, né? Eu poderia avançar isso, eu sei que tem estudos, eu sei que tem bastante gente investigando formas de... E eu acho que, inclusive, isso já está bem avançado, né, cientificamente, de você fazer clusterizações que não são exatamente partições, né? Então, um nó poderia estar tantos por cento num cluster e tantos por cento num outro cluster. Seria uma espécie de uma clusterização mais fuzzy, como você está dizendo, né, Walter? E a gente só não explorou isso ainda, acho que seria interessante, né? Então, identificar... Porque aí a gente teria não só... A gente poderia dizer... se de fato os públicos estão polarizados, isso seria uma clusterização que indicasse que os nós estão muito num polo e estão muito pouco em outro polo. Isso seria mais um indício de polarização, né? Talvez fosse até melhor para a gente apresentar os dados. Mas enfim, só não avancei nisso, mas acho que isso seria uma ideia bem interessante. Eu acho que sim, quer dizer, me parece, tudo bem a técnica de fazer partições não binárias e tal, concordo, existe e tal. Agora, o que eu acho, Márcio, que isso seria interessante, porque a gente já parte de uma polarização política. E talvez essa técnica matemática sofisticada obtivesse a polarização como consequência, quer dizer, eu estou explicando a polarização e não começando, né? Eu acho que isso realmente é interessante. Eu acho que sim, eu acho que seria mais adequado. Mas não é como se... o que a gente está vendo aqui, embora do tipo... O que está acontecendo aqui é que esses nós que estão ficando no mesmo cluster significa que eu tenho muito mais arestas dentro desse mesmo campo do que conectando ele com outro campo, né? Eu acho que se eu tivesse feito uma análise um pouco mais sofisticada, isso apareceria numericamente, né? Aqui é uma apresentação mais visual do que numérica, né? Eu estou mostrando, olha só, olha como esses clusters estão afastados um do outro, né? Mas eu acho que se eu tivesse... uma técnica matemática dá mais trabalho, custa mais caro. Claro. Mas você até medir velocidade de polarização, de despolarização. Acho que o vídeo do professor Walter caiu. Vou esperar uns segundos para ver se ele consegue voltar, retornar. Bom. Mas esse caminho é bem interessante mesmo. Faz um tempo eu estou tentando... Não sei se ele está me ouvindo, né? Mas faz um tempo eu estou tentando achar um índice de polarização. Eu estou tendo uma certa dificuldade de bolar um índice que, dado um grafo, me diz quão polarizado está. E eu acho que um tanto eu estou com dificuldade de achar porque eu estou preso mesmo numa coisa binária. Eu acho que ele tem razão. Ok, eu vou passar para as próximas perguntas, então. Obrigado pela resposta novamente, professor. Então, uma pergunta aqui que a Laís fez, que é a seguinte.
Você enxerga um movimento de particularização da política, no sentido do debate público perder força no espaço público e migrar para grupos fechados, como o WhatsApp, no sentido de ter mais peso que se fala no grupo da família ou de amigos do que um debate televisivo, por exemplo, como a gente observou nas últimas eleições? Faz sentido isso. Eu não tenho dados empíricos, né, para debater isso, mas eu acho que faz bastante sentido isso. A gente teve... Bom, o que se pode dizer com segurança? As últimas eleições não foram definidas pela televisão, né? O Bolsonaro teve pouquíssimo tempo de TV, ele teve pouco dinheiro de campanha. A campanha foi feita praticamente toda por meios digitais, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo Twitter, enfim, foi feita por meios digitais. O Facebook e o Twitter, eles têm esse caráter mais pessoal, se eu estou entendendo a pergunta da Laís, mas eles ainda guardam alguma concepção de espaço público, né? No sentido de o debate acontece num ambiente que permite o contraditório, né? A pessoa pode responder, etc. No WhatsApp a gente tem um ambiente de pura privacidade, né? Uma coisa que a gente vê com muito maus olhos, que a gente tem defendido, que a gente tem defendido publicamente, é que o WhatsApp ele não deveria implementar funcionalidades de comunicação de massa. Eu entendo que foi um grande avanço social, um grande avanço para a sociedade, que o WhatsApp tem implementado criptografia ponta a ponta, né? Isso foi em resposta, assim eu entendo, às denúncias do Edward Snowden sobre a vigilância em massa da NSA. Eles implementaram criptografia ponta a ponta e isso massificou, ele permitiu com que as pessoas que não necessariamente tinham acesso à expertise técnica, que elas pudessem se comunicar de maneira privada, num sentido forte, né? Privada sem interferência de agências de espionagem, né? Eu acho que isso foi um ganho mesmo para a sociedade. Eu acho que a gente tem que interpretar privacidade como um direito social, um direito humano, um direito civil. E o WhatsApp ter implementado criptografia ponta a ponta foi um jeito de massificar esse direito que estava sendo comprometido, ou que veio à tona que estava sendo violado pela NSA, né? Então eu vejo isso com muito bons olhos quando o WhatsApp implementa criptografia ponta a ponta. Mas num segundo momento ele começa a implementar coisas como a capacidade de você encaminhar uma mensagem para várias pessoas, de você encaminhar a mensagem para grupos, de você mandar uma mesma mensagem para vários contatos diferentes. Isso são funcionalidades de broadcast, né? São funcionalidades de comunicação de massa. Essa combinação entre privacidade e comunicação de massa é muito perigosa, porque com isso você consegue, de maneira muito barata, você consegue disseminar uma informação que não está exatamente na esfera pública, certo? Que não está sujeita ao contraditório. Você consegue inventar uma notícia, você consegue difamar uma pessoa e essa pessoa não consegue se defender disso, porque isso está circulando num ambiente protegido, né? Então, insisto, eu prefiro que seja protegido, eu acho que é bom que seja protegido, mas... E eu acho bom também que tenha sido democratizado o debate, a possibilidade de broadcast. Agora, essas duas coisas juntas, eu olho com maus olhos. Obrigado, professor. Talvez aqui uma última questão, eu vou ler então a questão do Pedro. Na verdade, são duas perguntas que ele enviou, e eu acho que tem bastante a ver com o que o senhor disse, né, nas últimas respostas, então acho que seria interessante. A primeira é a seguinte: no artigo do Surconectas, você e o Hortelado tratam da teoria de regulação do Lessig em relação à desinformação. E no texto, vocês tratam de uma maior responsabilização do público como ator, e não passivo, né? Como agente, não simplesmente passivo.
Mas como as deepfake, mas com as deepfake, né, os vídeos e montagens que são possíveis, caberia uma abordagem mais reguladora para enfrentar essa situação? E a segunda questão seria a possibilidade de fazer a abordagem da polarização para um viés estético. Que aí ele fala o seguinte: quando você citou nos Estados Unidos a esquerda tendo também uma informação de combate dentro da checagem de fatos, o momento de pós-verdade, trazendo outros valores, além da verdade, para basear o alinhamento dos indivíduos. Uma proposta de discussão política que seja também estética pode gerar uma maior aproximação desses polos? Eu não sei dizer. Deixa eu falar um pouco da Suri, então, que acho que eu fico mais confortável. O argumento do Lessig que a gente retoma ali é que o Lessig ele tem não sei se ele bolou isso, ou, bom, ele explica isso bastante bem no livro, eu aprendi com ele, que eu não sou jurista, né? Então, para mim foi bastante didático. Ele tem um esquema que ele usa no livro dele do código, né? Chama Codes, em que ele fala que qualquer coisa que você queira regular, existem 4 jeitos de você regular algo. Você pode regular por meio legislativo, certo? Você pode criar uma lei que regula. Você pode regular de forma normativa, quer dizer, você pode socialmente, a sociedade pode tornar aquela atitude socialmente inaceitável e assim você regula uma certa atitude, né? Então você pode criar uma lei, você pode tornar essa ação mal vista, né, que seria uma regulação normativa. Você pode regular de maneira econômica, você pode tornar mais caro uma certa atitude, você pode cobrar uma multa, por exemplo. E você pode regular de maneira arquitetural. Então, por exemplo, se você não quer que uma pessoa entre numa sala, você pode, por exemplo, cobrar uma multa caso ela entre na sala. Isso seria uma espécie de uma regulação econômica. Você pode tornar socialmente repudiável que as pessoas entrem no lugar porque, por exemplo, porque o lugar é privado, vamos dizer. E aí é socialmente mal visto que a pessoa entre. Isso seria uma regulação normativa, né? O econômico normativo, você pode criar uma lei que proíbe que as pessoas entrem, e aí você coloca um guarda que impõe aquela lei, por exemplo. Ou você pode simplesmente colocar uma porta e trancar a porta. Isso seria mudar a arquitetura. O argumento do Lessig é que no ambiente digital, o que aconteceria é que a gente tenderia a querer regular tudo de maneira arquitetural, como se a gente criasse uma barreira como se a gente criasse uma barreira física. Só que no caso, no ambiente digital, essa barreira seria codificada, né? Você cria códigos, você programa de forma a permitir e a incentivar ou desincentivar certas atitudes. Então, ele via isso com maus olhos, ele tinha muito medo de que isso acontece, porque isso esvazia a política, né? Enfim, tem 1000 consequências o fato de você querer regular de uma maneira a arquitetura. A arquitetura, ela é muito menos suscetível à exceção, ela é muito menos suscetível ao bom senso, enfim. Então, olhando para as fake news, o que a gente conclui ali, o artigo era retomando essa divisão de 4 possibilidades de regulação, olhando para as fake news. Então, eu acho que está na mesa e tem muita gente indo para esse caminho, que é essa vontade de querer regular de maneira arquitetônica. Então, você tem um software que identifica o que é fake news e aí ou tira a fake news do ar ou diminui o alcance dessas fake news, né? Então, isso seria uma forma de regular por meio da arquitetura. Isso é super delicado, né? Porque isso toca frontalmente em questões de liberdade de expressão. A gente quer mesmo que um software discrimine o que é verdade e o que não é verdade, a ponto de dizer o que vai poder circular e o que vai ter mais ou menos alcance. Embora, em grande medida, é isso mesmo que os algoritmos de curadoria fazem, né? Enfim, essa é uma longa discussão. Eu tenho os colegas do Internet Lab, né, que são os colegas que também estudam aí, são parceiros nossos que estudam essa coisa das fake news, mas mais numa chave legal. Eles são bem
eles são bem céticos com a possibilidade de você regular fake news a partir de mudar a legislação. Eles falam, esse é um fenômeno intrinsecamente social e político. Se você mudar a legislação, se você proibir, se você criar legislação que proíba, o que vai acontecer é que esse fenômeno vai encontrar outros caminhos, né? Então eles também são céticos por esse caminho, embora o que me parece é que a solução vai ser uma combinação dessas coisas, né? Então, o que a gente defende no artigo é que o que eu gostaria de apostar era numa regulação mais normativa, que a gente criasse como sociedade uma concepção de que compartilhar aquilo que você não leu, ou compartilhar algo que você não está seguro, ou de uma fonte que não é muito confiável, isso fosse socialmente não aceito. Como a gente faz isso? A gente faz isso com campanhas educacionais, trazendo esse debate para a esfera pública, falando sobre isso na escola, colocando isso no currículo escolar, uma coisa de media literacy, né, no currículo escolar. Isso seria uma forma de você avançar nesse campo como uma regulação normativa, né? Mas isso era bem a minha posição na época. Eu acho que essa coisa escalou muito desde que a gente escreveu o artigo, de forma que hoje eu vejo mais como uma saída híbrida, né? Eu não seria frontalmente contra mais algum tipo de regulação algorítmica, embora eu ainda tenha muito pé atrás com isso, mas eu acho que isso está na mesa, isso precisa ser olhado com muito cuidado, mas eu acho que isso está na mesa. Eu acho que regulação legislativa é inevitável. Eu acho que a gente eventualmente vai ter que legislar sobre isso, embora, de novo, também com muito cuidado, porque a gente está falando sobre censura aqui, né? Então, tem que tomar muito cuidado como regular esse tipo de coisa, mas eu imagino que seja alguma forma híbrida que permita a boa solução, eu acho que vai ser uma solução que combine essas formas de regulação. Mas eu ainda vejo com muito mais bons olhos soluções que sejam soluções normativas, né? Que sejam a disputa do debate público, né? Em última instância. A formação, uma regulação por formação, né? Acho que é isso, gente. Desculpa ter me estendido.